Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar os meus lidos do semestre. Na verdade, vamos, né? Tudo bom? Quanto tempo? Eu passei por um período um pouquinho difícil, assim, na minha cachola, mas eu decidi que eu quero voltar, assim, pro YouTube, pras redes sociais. Eu tenho vários vídeos no TikTok e também no Instagram. Vou deixar tudo aqui na descrição, caso vocês queiram acompanhar. Então vamos para um vídeo. Eu estou um pouquinho atrasada, porque a gente já tá aqui no meio de julho, mas é os lidos do semestre. Então, desde janeiro até junho, o que eu tenho lido por aí. E vou falar que eu queria ter lido mais, porém ainda está na minha meta, que é ler um livro por mês. Então tá tudo ok. Não se cobrem, tá? Então vamos começar por janeiro, que eu li um livro só. E foi Thomas ou Tomás. O que vocês acham? Da Gabriela Bortolotto. Então, é um livro nacional. Eu dei 3,5 estrelas e ele é sobre um piloto de corrida e uma fã. Só que era fã que a gente queria ser, sabe? Por quê? Porque o pai dela tem dinheiro e ele é tipo um dos investidores lá. Agora eu não lembro direito, mas acho que é tipo isso. Ele investe lá, ele tem um negócio lá. E aí ela pode entrar, ela pode ver as corridas. Isso eu acho muito bacana, gente, porque eu gosto, né, de Fórmula 1 e meu pai também. Então eu queria que a gente fosse, né? Mas, ó, e o precinho pra, pra ir, né, ver ao vivo? Não rolou. Mas quem sabe um dia. Por conta disso, ano passado eu tava querendo ler mais livros nacionais e achei esse aí. Falei, Fórmula 1 nacional, bora. Comecei a ler. Aí fui ler esse ano. Então a gente acompanha a rotina do Thomas, né, que é um piloto de Fórmula 1, e como o destino sempre faz com que esses dois se encontrem. Mesmo com os planos da Faith dando errado. Ó, Faith. Gente, esses nomes americanos. Sabe aquele meme que fala assim, tipo, ai, a rainha blá blá Browns, no reino blá blá Browns. É assim que eu falo, tá? Porque saber uns nomes muito difíceis assim não vai. Eu tô olhando aqui na minha colinha, né, gente? Porque, por favor, não tem como decorar tudo. Então, ela sempre tem um plano, né? Ela pensa em detalhe por detalhe. Só que aí, quando chega na hora, dá tudo errado. Mas, como eu falei, o destino sempre acaba juntando os dois. Aí fica uma coisa meio escondida, assim. Gostei bastante, é muito bem escrito. Só que teve uma parte, né, um dos plots, que eu achei muito pesado e ficou um clima meio triste, meio sei lá. E que eu não gostei muito, quase desisti do livro. Mas tirando essa parte, eu gostei bastante. Daí vem fevereiro e eu fui viajar, né, porque é mesmo meu aniversário. Então achei que eu não ia conseguir ler, mas até que fluiu. Eu li Sonata de Lua e Fogo, da Natália Ávila, né, que deu um pouquinho de polêmica este livro. E ele é muito lindo. Também dei 3,5 estrelas. A gente vai acompanhar a história da Luna, né, da Lunara, que ela tá meio perdida aqui na Terra. Só que ela tem sonhos da terra dela, que se chama Montecor. E quando ela consegue voltar pra lá, ela se vê no meio de uma guerra entre a Lua e o Fogo. E a história basicamente gira em torno dela e os amigos indo até a Terra do Dragão procurar o Boleus, que é o dragão perdido, e ela tem um colar que pertence a ele. E aí a gente vai ver se isso resolve ou não. Mas ela acredita que pra parar a guerra precisa achar o Boreas. Eu gostei, é um mundo mágico, um pouco mais leve, talvez levemente infantil, mas não atrapalha muito. Só que eu senti falta de ver alguma coisinha a mais. No começo eu achei um pouquinho confuso, mas depois, assim, no meio pro final foi muito bom. Muitas coisas aconteceram, assim, aí começa uma ação, sabe? Mesmo assim, eu ainda esperava um pouquinho mais de ação, né? Mas o final foi muito bom. Só que, olha, sinceramente, eu queria que ela tivesse acabado com outra pessoa. A próxima leitura foi... Gente, de novo essa cadeira, ainda não troquei essa bodega. E aí ela fica fazendo barulho, ela vai fazer barulho aqui, incomodando nós. Mas relevem, tá? Eu vou tentar relevar também. O próximo é a Academia dos Casos Arquivados, da Jennifer Lynn Barnes. Eu dei 5 estrelas, porque eu gostei muito, gente. Esse aqui é curtinho. É pra aquelas que gostam de investigação, de série investigativa, tipo CSI, assim, o Mentalista. Enfim, essas séries aí que passa na TV, sabe? Eu gosto bastante. Na verdade, cresci assistindo. Só que o quê? Eu sou meio burra, porque eu nunca consigo adivinhar. E aqui a gente vai... Calma aí, né? Eu vou falando e vou falando. Em
Então, a nossa personagem Cassie, ela se junta com o FBI num grupo de jovens talentosos que ajudam a desvendar os casos arquivados. Só que aparece um novo serial killer. E a Cassie percebe que pode estar ligado com o passado dela e da mãe dela. Então tudo muda. Fiquei super curiosa para saber da continuação. Se eu não me engano, são 4 livros, né? Para saber quais outros casos vão ser investigados. O que vai acontecer com os amigos e os possíveis romances aqui, que ficou meio em dúvida, mas eu já acho que eu sei com quem ela vai ficar. Aí todo mundo me enganou e ela vai ficar sozinha. Sinceramente, gente, livro de suspense, assim, investigação, eu gosto, mas eu me sinto meio trouxa, porque eu nunca acerto nada. Vocês também são assim? Daí, vamos para março, que eu li 3 livros. O Roubo em 3 Atos, da Paola Alexandra, que eu dei 5 estrelas e favoritado. É curtinho também, muito bom. Na verdade, já tinha, né, o Roubo, e acho que foi o primeiro livro da Paola. E aí agora ela lançou essa aqui, que não é a continuação, mas que é um pouquinho a mais pra gente entender mais sobre a história. São 3 histórias conectadas pelo destino, amor, carnaval, um par de máscaras e escolhas. E em cada ato a gente vai acompanhar uma delas, que é uma deusa, uma pirata e uma pintora. Gostei bastante. A Paola, ela tem um jeito muito bonito e muito bom de escrever. Sempre me identifico com os personagens, eu gosto bastante da escrita do que ela escreve, daquelas pouco fã. E assim, eu achei o primeiro ato um pouquinho mais tenso, mas depois o 2 e o 3, gente, a perfeição. O próximo é Wings of Starlight, que é da Alison Saft. E eu dei 4 estrelas e meia. Gente, eu não tava abrindo a foto no meu Kindle, então eu vou estar deixando aqui pra vocês. Esse livro foi a nostalgia total, gente, porque eu sou apaixonada nos filmes da Tinkerbell. E quem nunca quis saber o que realmente aconteceu, né? Como a Rainha Clarion e o Lord Milori e como o Lord Milori, eles se conheceram e tudo que aconteceu, né? Quem assistiu os filmes sabe. Fiquei bem curiosa quando lançou, até que eu nem esperei a tradução de inglês mesmo. E eu gostei bastante. No começo tava um pouquinho mais paradinho, mas depois, ó, gente, ação e mais ação. Assim, foi muito bom. Gostei dos momentos de romance, mas gostaria de muito mais, gente. Sabe, é curiosidade, a gente quer saber mais. Mas eu gostei bastante do que criaram, né, do que a Alison criou pra justificar o motivo deles terem que trabalhar juntos, esse baque, pra poder a Clarion ir contra as regras e se tornar a rainha que ela é hoje, né? E que ela é bem parecida com a Tinkerbell, gente. Não escuta ninguém, ela faz o que ela acha que é certo. E aí isso é super interessante porque também ajuda a Clarion a achar o seu propósito, que ela tava meio perdidinha. Então, tudo, né, que aconteceu fez ela mudar e ser a rainha que ela é hoje, como eu tava comentando. E o próximo eu também não esperei a tradução em inglês, Deep End, da Hailey Hazelwood. E, gente, que loucura foi essa? Eu dei 4 estrelas, mas eu vou explicar. Como a Hailey Hazelwood começou a lançar 50 mil livros, eu comecei a perder um pouco o interesse, sabe? Eu só li A Hipótese do Amor e Amor Teoricamente, e que foram 2 livros que eu gostei bastante. Tem alguns outros que eu quero ler, mas o que mais me interessou dessa nova leva aí dela foi esse aí, porque me chamou a atenção, né, ter essa coisa de atletas, um nadador e uma mergulhadora, e os fetiches que deu um pouquinho o que falar na internet por aí, né, e sinceramente gostei bastante. Lógico que teve algumas coisas na história que eu achei, sabe, me irritaram um pouquinho, e também uma coisa que eu percebi na escrita dela, que aconteceu nos 3 livros, então, sabe, não é muito pra mim, mas nada contra, só foi por isso que eu dei essa nota. Mas a história em si é boa. Gostei muito da parte, né, acadêmica, como eu falei, né, de saber esse outro lado de como que é a vida do atleta, né, do dia a dia, e também de todo o romance, gente, gostei bastante. Daí, vamos para abril, que também foram 3 livros, começando com O Abismo de Celina, da Ariane Castelo, e eu dei 4 estrelas e meio. Esse aqui também gerou um pouquinho de polêmica, mas eu fiquei muito curiosa, e aqui a gente tem a história da Celina, que ela entra, né, num incêndio para poder salvar o seu gatinho, e acaba acordando no abismo, que é comandado pelo Odilon,
que é a morte. E para você passar, né, sair daquele lugar, ou então ter a chance de saber o que aconteceu de verdade, você tem que passar por 3 desafios. E assim, esse livro é diferente de tudo que eu já tinha lido na minha vida. Então, lógico que foi bem assim, calma aí, eu terminei meio que sem saber, sabe? Com vários pontos de interrogação na cabeça, sem saber o que pensar, o que. O que? Ele é uma vibe mais dark, né? Uma fantasia mais dark. E aí a Ari, ela escreve muito bem as, as descrições. Então você sente que o ambiente é nojento, que ele é sombrio, que ele é estranho, né? Tipo, não é uma história super feliz. E eu fiquei assim, super ansiosa, super angustiada nos desafios, porque foi bem tenso mesmo. E aí o que eu não gostei muito, mas eu entendi, foi que o final fica em aberto. Na verdade, esse eu aceito, por quê? Então você entende o que vai acontecer, só que você não sabe como. Eu recomendo, achei muito bom. É uma coisa que você fala assim, mentira que isso aconteceu. Né? Quando você tá lendo, você percebe que tem alguma coisa errada, mas é só nesse finalzinho que você pega e entende tudo que tá acontecendo. O próximo é Hideaway, que é o segundo de Devil's Night, que é a história dos 4 cavaleiros. E eu tô começando aos poucos com Dark Romance, porque tem algumas coisas que eu não aceito, eu não consigo aceitar, né? não, não entra na minha cabeça que isso pode ser, tipo, bacana, mas eu entendo. Tem algumas outras que você fica, tipo, meu Deus. E aí eu comecei a ler, né, o Devil's Night por conta de todo o bafafá que tem aí na internet. E aí o primeiro livro foi, tipo, diferente, ousado, né? Mas o segundo, que é a história do Kai, eu achei que seria a minha favorita. Porque no primeiro eu gostei bastante dele. E por tudo também que eu já sabia, né? Forgive me, Father. Mas acabou me decepcionando um pouquinho, porque apesar de ser a história do Kai, a gente conhece muito mais a história da Banks com o Damon, né? E um pouco do passado deles. E, gente, o Damon me irritou, tá? Me irritou muito com tudo que ele fez aqui. E ele vai ter que lutar bastante, né? Pra me conquistar no próximo livro, que é o dele, né? Continuo curiosa pra saber o que vai acontecer no restante, pra eu poder escolher, né? Agora, o que eu tenho em vista é o Will, mas vamos ver. Vamos ver, que eram os dois, assim, que eu achava mais interessante. Mas, até agora, eu tô gostando da história. Assim, tirando algumas partes, que você fica assim, meu Deus. E não é só a parte dark, é algumas coisas que é falado, que é como é falado, né? Que você fica meio assim, mas é uma história bem bacana, bem interessante. Enfim, gostei bastante e espero ver mais, né, dos Cavaleiros e ter um pouquinho mais de atenção no Kai, né, gente? Me contem aí se ele aparece mais, pra aí a gente ter uma... Sabe, porque eu gostei dele, mas eu esperava mais, queria mais dele. Então, vamos ver como que vai ser o resto. E aí o próximo é The Kiss of Deception, da Mary né? Mary E. Pearson? Não sei, que é o primeiro do Crônicas de Amor e Ódio. E, gente, gostei, deu 4 estrelas. E aqui, após ser maltratada e obrigada a casar, a Lia foge de casa. Lógico, foge do reino e vai se esconder numa cidadezinha, numa vilazinha. Começa a trabalhar numa taverna. Depois de um tempo, aparece 2 homens, né? E ela começa a ter um interesse por eles. E sendo que um é um príncipe e o outro é um assassino. Só que ela não sabe quem é quem. E até a gente fica meio confusa. Eu achei bem confusa essa parte. Principalmente no começo, né? Então ela soube enganar a gente direitinho, pelo menos eu, né? E é assim, né, que começa o triângulo amoroso. Eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer. Agora que ela vai saber toda a verdade, né? Sobre o reino e o que tá acontecendo fora do reino dela, né? E vamos ver o que ela vai fazer. O que ela vai descobrir. Quem que ela vai escolher, né? E uma observação, eu odiei o jeito que os pais tratam ela. Tipo, como se fosse uma peça de xadrez. Dá licença, né, gente? Eu não aceito isso, não. E aí, vamos para maio, que teve um livro só, que foi Os 12 Signos de Valentina, da Rai Tavares. E, gente, esse livro aqui, ele é antigão, né? E eu comprei em 2022 para poder conhecer ela e pegar autógrafo. E só fui ler agora, em maio.
porque eu ia ver ela de novo no evento da Flea. E, gente, eu não sei se eu falei a nota, mas eu dei 4,5. Eu gostei muito, sério. Se eu tivesse lido antes, eu acho que eu tinha gostado muito, muito mais. Porque ela faz umas referências da adolescência, né, nos anos 2000, e toda essa parte bem Brasil. Então eu gostei bastante, me identifiquei bastante em várias coisas. Então a Isa, ela é traída, né, descobre que tá sendo traída pelo namorado no dia do aniversário dela. Ela fica super revoltada e depois ela entra em uma depressão, não quer sair de casa, não quer fazer nada. Até que um dia a prima dela consegue convencer ela a sair de casa, tipo, meu, você tá perdendo sua juventude, vamos sair. E é nesse dia que tudo muda. Elas vão pra uma balada e ela acaba, sabe, soltando a franga, bebendo todas. E no final ela conhece uma faxineira que conta sobre o signo dela. E aí começa a ser a nova obsessão da Isa. E aí ela junta toda essa obsessão pelos signos que ela começa a ter com o trabalho da faculdade, que era criar um blog. E aí surge os 12 signos de Valentina. Que nada mais ela vai sair com os 12 signos, né? Com 12 caras, e vendo o que dá. Tipo, qual combina mais, qual não combina, se o que estão falando é verdade, se o que falam do signo é verdade, e se ela vai achar o libriano perfeito, que segundo a astrologia, o que combina com Áries é Libra. Então, vamos tá descobrindo aqui. E no meio desse caminho todo, ela conhece o Andrei, que é amigo do namorado da prima. Eu acho que é. Mas, enfim, gente, o que vocês têm que saber é que ele é perfeito, tá? É perfeito. Eu gostei bastante. Como eu falei, tem todas essas referências. E é uma história super leve, é divertida. E tem várias reviravoltas que no final tudo se conecta. Muito bom mesmo. A única coisa que me incomodou, né, pra falar que não tem nada, é que os encontros, assim, tanto pra ela encontrar alguém de cada signo, foi tudo muito rápido, tudo muito certinho. Assim, chegava, já conhecia a pessoa, já ia pro encontro, já beijava, sabe? Era uma coisa tudo muito rápida, que você fica assim, mano, isso aí não acontece na vida real. Então, eu tô com inveja, porque nunca aconteceu comigo, né? Eu nunca fui nem num date. E aí, e aí? Então, pra mim, não é possível uma coisa tão rápida assim. Mas, enfim, tô apaixonada no Andrei, quero um. E agora como faz? Até falei pra Rai. Falei, cadê? Cadê o meu? Porque eu tô querendo. E aí chega junho, que é o último mês, que eu li 2 livros, que são continuação. Primeiro, Deusa de Sonho e Deusa de Fúria, que é a continuação e a conclusão do Deusa de Sangue, que é uma trilogia, né, da FML Pepper. Então eu já vou falar aqui sobre os dois rapidinho, na verdade, da trilogia, né. E o segundo eu dei 4 estrelas e meia e o terceiro 4. Eu acho que o primeiro eu dei 4 também. Eu não quero dar muito spoiler, mas quando a gente fala de continuação, sempre tem alguma coisinha. Mas basicamente a Nayla vem pra esse mundo pra poder acabar com o machismo que tá instalado ali na terra dela. E após correr e ganhar a competição, né, a corrida com a Silver Moon, que é a sua égua, a sentença dela seria a morte. Só que, como tem gente que concorda, né, com tudo que ela fez, ficou muito impressionada com sua ousadia, e quando elas ganharam, né, tipo, as mulheres não podem fazer nada. E aí 2 mulheres, né, a Nayla e a Beta, ganham a corrida. O mundo que é cinza, tá cheio de nuvem e chuva, essas coisas, abre o sol. E aí todo mundo fica impressionado, porque tem uma profecia que fala que vai chegar uma mulher de cabelos ruivos que vai mudar tudo, né? Então todo mundo fica tipo, meu, a profecia. Então as pessoas acreditam, estão do lado dela, mas tem outras que não querem que isso aconteça e, né, vai tentar impedir. Só que como eles não querem matar, porque tem muita gente a favor, o que ela tem que fazer é se casar com alguém. Só que quem tá comandando tudo isso é o pai dela. E aí ela escolhe o Ron, que é um super mulherengo, assim, e que ela já não gosta muito, que eles já tiveram uns encontros aí que, né, ela sabe que ele não é a melhor pessoa do mundo. E aí o pai dela tava achando que tava arrasando, né, que ia ser a pior escolha pra ela, mas ele estava enganado.
No terceiro livro, a gente descobre um pouco mais do passado dos deuses, então a gente entende da onde veio essa profecia e vai compreendendo o que ela quer dizer ao longo do livro e vai entendendo também por que o mundo tá desse jeito. E a gente descobre quem que é o atormentado. Gente, eu descobri antes do tempo, mas tava assim, meu. Mas no segundo, eu tava tipo, mano, quem é esse cara? Eu achava que era um, e aí descobri que nada a ver. Nada a ver. Mas pra entender o que vai acontecer e como que vai resolver essa profecia, só lendo mesmo. Eu gostei muito da trilogia, da história, do desenvolvimento. Apesar de ter algumas coisas que eu achei que foi muito rápida e outra, sabe, um pouquinho confusa. É, lógico, nada é perfeito, né? Mas as tensões, as corridas, gente, era muito emocionante. Assim, você ficava aflita, querendo ler, porque você queria saber o que ia acontecer. É, então eu achei super diferente. E óbvio, o relacionamento, né, entre a Naila e o Ron. Gostaria de acrescentar que eu também amei o Ron, tá? Tô querendo um, ele é perfeito. Eu achei que o segundo é melhor do que os três, mas no geral a trilogia é muito boa. E se você tá querendo uma ação assim, romance e deuses, recomendo. Então, resumindo, foram 12 livros no total, 7 nacionais e 5 internacionais. Essa parte que eu não contei, mas são fantasias e romances, né, a maioria. Tem um de investigação, de suspense, e um dark de romance e um dark de fantasia. Então, acho que tá bem misturado e é o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de ir testando pra ver o que eu gosto. Então, foram essas minhas leituras. Como eu falei, eu gostaria de ter lido mais, porém, eu tenho uma boa desculpa por não ter lido. Que é, minha cabeça tava mil, eu não conseguia parar e ler. Na verdade, ainda está, né? Eu não consigo focar numa leitura tanto quanto eu gostaria. Então, quando eu vejo ou eu tô no TikTok, eu tô assistindo um filme, porque me prende mais, consegue me prender mais. E também porque eu escrevi um livro. Se chama A Viagem que Mudou Tudo. E assim, eu vou explicar mais detalhes de como tudo surgiu e como que aconteceu e o que foi no próximo vídeo. Mas pra dar uma resumida, é uma comédia romântica onde 12 amigos vão viajar pro interior de São Paulo e entre brincadeiras, provocações, risadas, natureza, surge um novo amor. E é isso, gente, eu tô muito feliz. Esse aqui, ó, é o marcador, muito gracinha. Mas enfim, eu vou explicar mais no próximo vídeo. Enquanto isso, eu vou deixar todos os links, né, do meu livro de todos que eu falei aqui na descrição. E é isso, se vocês quiserem que eu fale sobre algum dos livros com mais detalhes, vai comentando aqui o que vocês querem ver sobre livros. Porque o próximo vídeo de leitura, né, como eu não tô conseguindo ler muito, eu pensei em fazer isso, né? Então eu começo aqui falando dos livros que eu li no primeiro semestre e depois lá no finalzinho de dezembro, no comecinho de janeiro, eu faço o do segundo semestre. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você leu algum desses. Até o próximo vídeo, tchau!